Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato, professor coordenador da nossa LEA, a Liga Estudantil de Ensino em Anatomia. E hoje, em mais um Anatomista Entrevista, temos, uma imensa alegria em receber uma colega da Universidade Federal, que foi a primeira professora que me acolheu na Universidade Federal, que me apresentou os projetos de extensão relacionados com a anatomia lá na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a nossa UFSPA, e entre eles o nosso Museu de Anatomia, na qual a professora, que em breve apresentarei para vocês, é a coordenadora, e que vai falar depois um pouquinho para nós a respeito dele. Então, professora Andréia Oxley da Rocha, seja muito bem-vinda ao Anatomista Entrevista. Bom, boa noite, Bonato, e boa noite a todos, né? Gostei da apresentação, Bonato. Agradeço as gentis palavras aí, né? Não. E, na verdade, começasse juntos, né? Assim, muitas das coisas que a gente, os projetos que a gente fez lá na universidade, né? E é um prazer daqui para conversar afiado, segundo o que tu me disse, né? Exatamente. Exatamente. Professora, quero lhe dizer, inclusive, que nas outras entrevistas, para vocês que nos assistem aí, vocês verão que eu normalmente estou com um símbolo nosso, e hoje, inclusive, até uma gafe minha não estar com ele, tendo em vista que depois da manhã é dia 20 de setembro, e para nós gaúchos, 20 de setembro é uma data extremamente importante, é a data marcada, né, como o início da nossa Revolução Farroupilha. Mas, como eu estava dizendo, eu normalmente estou sorvendo um mate, né? Estou tomando um chimarrão. Mas hoje a professora Andréia, antes de entrar, deixa eu fazer aqui uma fofoca, disse assim, vou fazer um cafezinho. Me deu uma vontade. Aqui, ó, professora, sua homenagem hoje. Um cafezinho. Saúde. Saúde. Juma, tudo contigo. Vamos lá, então. Saudações, então, à professora Andréia Oxley e a você que está nos assistindo. O Anatomista Entrevista, ele é um projeto da LEA que busca fazer com que nós, estudantes e amantes da anatomia, possamos saber um pouco mais da história de anatomistas que fazem ela ser real, na nossa formação e na nossa vida. Essa série, estamos conversando com professores que vêm de distintas áreas na saúde. Perguntam isso porque, na verdade, eu nunca tive a intenção de ser assim, nunca teve nos meus planos, né, ser professora de anatomia, foi uma coisa que acabou acontecendo, assim. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, no tempo que ela ainda era Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, né, que era só uma faculdade de medicina, que depois passou, então, a ser uma Universidade Federal. Então, eu me formei lá em medicina em 88, e depois fiz residência em cirurgia geral, depois fiz um mestrado e doutorado, mas não nessa ordem, assim, não nessa sequência, assim, como a gente fala, parece que uma coisa aconteceu depois da outra, né, então eu exerço a medicina e exerci durante bastante tempo, então, e quando eu fiz o meu mestrado, terminei o mestrado, aliás, não terminei o mestrado, engravidei, tive minha filha só 8 anos depois eu pude terminar o mestrado, ou resolvi terminar o mestrado, e aí fazer o doutorado. E a minha orientadora, que foi, assim, a minha mãe na universidade, né, que é a professora Lígia Coutinho, que foi a pessoa que, quando eu estava terminando, fazendo o doutorado, me disse, olha, vai ter concurso para anatomia, e como tu és cirurgiã, eu acho que tu tem que fazer o concurso para anatomia. E daí eu sempre gostei de anatomia, embora não tenha sido monitora, porque era muito CDF, assim, e tinha que, o pessoal dizia que tinha que faltar aula para poder fazer a monitoria, morri de dor no coração, mas não fiz, assim, porque eu adorava dissecar, mas não quis fazer a monitoria porque teria que estar faltando aula. Que hoje a gente vê que é uma bobagem, né, mas a gente, quando é CDF, não consegue, assim, né, admitir essas coisas, assim, e não conseguir fazer a monitoria, enfim. E realmente a gente, na cirurgia, assim, né, eu fiz residência em cirurgia geral, então na Santa Casa, e na cirurgia a gente trabalha direto com anatomia, né, então os livros que a gente tem livro de técnica cirúrgica e atlas de anatomia, que é o que a gente estuda, né, então realmente quando ela falou isso eu achei que era interessante mesmo,
e estudei para o concurso e acabei entrando, então, na universidade, assim. Então, eu acho que foi uma coisa de eu gostar, mas, assim, mas ter entrado não era um plano, assim, não foi um plano de vida, né? Mas é muito interessante porque essas coisas, assim, a gente acaba sendo capturado pelas coisas, né? E embora eu goste muito da minha profissão e de ser cirurgiã, a anatomia, ela foi uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu, né? E acho que, até o Bonato estava conversando isso, eu acho que uma das coisas, eu acho que atrai a gente, assim, dentro da anatomia, é o ambiente, assim, o meio, para mim, que sempre fui a congresso médico, vivi nesse meio, assim, o meio anatômico é muito diferente, a gente fala em família anatômica, mas é interessante, assim, porque a gente é acolhido pelos colegas, né? Na medicina a gente é muito competitivo, assim, a gente compete por espaço, por paciente, por coisas assim. E na anatomia, não, a gente trabalha junto para um fim comum, né? E eu acho que isso torna as coisas bastante diferentes, assim. E acho que foi isso, assim. E depois, logo que eu entrei na universidade, eu comecei a procurar coisas, assim, porque eu nunca tinha ido a congresso de anatomia, nunca tinha ido a lugar nenhum. E aí comecei a entrar e descobrir a Sociedade Brasileira de Anatomia. E daí vi que ia ter um congresso lá, em São Paulo. E daí a primeira pessoa que eu fui nesse congresso e conheci foi o professor Richard Cabral, que foi quem foi entrevistado a semana passada aqui, né, no último programa de vocês, né. E que o Richard só faltou me carregar no colo, assim, foi um querido, né, me apresentou todo mundo, enfim, e aí as coisas acabaram fluindo, assim, né, dentro da anatomia, né. Então, acho que é isso, né, não estava nos planos, mas foi uma coisa, assim, uma grata surpresa quando aconteceu, né, e, e acabei enveredando, assim, por esses lados, assim, né. E uma outra coisa interessante é porque, quando eu entrei lá, a professora Arlete, que era professora de anatomia, Arlete Hilbig, que estava querendo, ela é neurologista, né, trabalha, é professora de anatomia, queria montar um banco de cérebro, né, então veio com a ideia da gente fazer um programa de doação de corpos, né, então nós montamos esse programa de doação, depois ela acabou indo para outro departamento, e montamos um programa de doação de corpos, que foi isso que acabou chegando no Museu de Anatomia, né, que é o caminho por onde as coisas fluíram, né. Acho que é isso, basicamente, assim, esse é o caminho da chegada, assim, né. Não estava nos teus planos, mas foste picada pelo bichinho da anatomia, né? E aí depois de picada, contaminada, não tem mais como largar, Não né? tem, é muito interessante isso, né, assim, é uma coisa diferente, né, assim, o pessoal fala sempre na coisa da pesquisa e tal, anatomia não surge nada novo, nossa, surge muita coisa nova, surge muita coisa, é um campo vastíssimo para a gente trabalhar, em extensão, em pesquisa, e eu acho que a gente descobre isso, né, o Atelson, que foi outro colega que esteve aqui também conversando, né, o Atelson sempre diz, a gente não sabe o poder que a anatomia tem, né, assim, para atrair as pessoas, para fazer ações grandes, assim, como a gente faz, né, então eu acho que é uma coisa que contamina mesmo, assim, né, de alguma maneira, assim, mas para o bem, mas para o bem. Sim, 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 é um bichinho que contamina para o bem, é verdade. Uma outra coisa que eu havia esquecido, já que a professora Andréa estava comentando até que eu fui gentil nas palavras, até não fui não, fui até injusto, porque tu comentaste agora a respeito da SBA. Eu já namorava a SBA há um tempo e acabei casando, no caso, né? Acabei me associando na SBA por teu intermédio também, né? Tu foste a minha indicação ali na associação, né? Junto à SBA. Jack, E eu acho que isso tem a pode ver, falar. eu digo, mas acho que isso tem a ver, né, porque a gente, quando se interessa, assim, tu te interessa pela coisa e tu entra na sociedade, assim, te vincula mesmo aquilo, tu acaba descobrindo coisas, né, que se a gente fica muito centrado só no trabalho e dando aula, a gente acaba não percebendo tudo que a gente pode criar e fazer dentro da anatomia, né, eu acho que essa é a grande descoberta, assim, né, a gente não ficar fechadinho lá no casulo dando aula, né, que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Vai muito E, além, né? e é o que normalmente se faz, né? Normalmente a gente se enclausura, né, nos nossos laboratórios, nas nossas universidades, nas nossas faculdades, e deixa de ver realmente, né, o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode crescer, né? Tanto no sentido docente, né, enquanto professor, mas também na profissão, desculpa, na anatomia em si, né, que a gente pode ver
né? O mundo, né? O mundo da anatomia, Eu acho essa coisa é muito aberto, né? Ele é muito receptivo. Eu acho que essa coisa de ir nos eventos é uma coisa louca, assim, porque nos primeiros que eu fui, como eu não conhecia nada, assim, do ambiente, da anatomia, o que se fazia na anatomia, eu fui para os congressos, passava assistindo e anotando coisa que eu podia fazer, que eu podia fazer no laboratório, que podia, mil ideias, assim, né, e eu acho que a gente vai nos eventos e vem com a cabeça cheia, assim, querendo mudar tudo, né, como a gente fez virar o laboratório, fazer tudo que dá para fazer, né, exatamente, né, acho que a gente fica, assim, envolvido com isso, e isso eu acho uma coisa importante, né, que já que a gente está nessa área, a gente tem que incorporar isso, né, isso é uma coisa legal mesmo. Di? Então tá, prof. Andréia, prazer te conhecer. Então a Prazer é pergunta meu. que eu tenho é sobre a questão de democratização do ensino, que é um assunto que também interessa a Liga, e a senhora faz com o Museu de Anatomia. Poderia nos contar um pouquinho mais como funciona o Museu de Anatomia e como ocorre essa democratização do ensino através do Museu de Anatomia? O Museu de Anatomia é uma coisa muito legal, assim, que eu acho que o Bonato tem esse entendimento também, assim, que o museu é a menina dos olhos, assim, né, porque o museu é a concretização das coisas todas, assim, que assim como, assim, eu acho que assim como eu tenho ido parar na anatomia, o museu, quando começou, ele não tinha essa intenção, né, a gente não pensou na democratização do conhecimento quando fez, então isso é muito bonito a gente falar hoje, porque hoje é isso, né, mas isso não era assim, né, a gente tinha um pensamento muito pequeno, assim, porque como a anatomia sempre despertou muita curiosidade dos funcionários da universidade, mesmo assim, do pessoal da segurança, do pessoal do administrativo, que não tinham acesso, tinham curiosidade, ficavam espiando a anatomia, assim, pelas frestinhas e tal, a gente resolveu fazer uma exposição junto com a professora Leti, né, quando eu estava dentro do laboratório, que a gente chamou já de museu, que a gente pegou algumas coisas que a gente tinha lá de professores, materiais antigos, né, e fez dentro do laboratório uma exposição com essa ideia, assim, de consumo interno, assim, de poder abrir o laboratório para que as pessoas pudessem ver, os alunos levassem seus familiares se quisessem, o irmão, as pessoas, o amigo, que eles estão sempre contando as coisas, estão loucos para ir lá conhecer os cadáveres e ver. Então a ideia foi essa, na verdade era essa a ideia, só que a gente fez isso e as pessoas gostaram tanto, e foi tanta gente, assim, como a gente não esperava, que a gente no outro ano resolveu dar mais uma ajeitadinha e conseguir bolsa e fazer projeto, e aí trazer mais gente. Daí quando a gente viu, nós assim em 5 dias recebemos 2.500 pessoas dentro do laboratório, né? Então, daí não dá mais para botar dentro do laboratório isso, não cabe mais, né? E aí que a gente começou a entender que tinha uma essência diferente que a gente não tinha percebido, daí a gente começou a se dar conta, assim, e eu fui num congresso, num evento desses, que eu me lembro que eu ouvi o Atelson falando, e o Atelson também estava começando o museu dele, que hoje é permanente, né, estava começando com o projeto dele, assim, que era muito semelhante ao meu, só que era itinerante, e daí eu comecei a ouvir toda aquela intenção que ele tinha e que não fazia parte, assim, porque a gente não tinha pensado nisso, né? E a gente começou a perceber isso, o poder que a gente tem, né? O que a gente pode fazer com a anatomia quando a gente abre os muros, assim, da universidade, né? E eu acho que a grande coisa foi isso, foi eu compreender o que era a extensão, né? Que é essa possibilidade de a gente poder levar as coisas que a gente produz da universidade para fora ou trazer as pessoas para conhecer isso, né? E aí a gente começou a ter essa intenção, então, de mostrar o que a gente produzia lá e poder compartilhar conhecimento, que também foi uma pretensão pequena, né? Então a gente convidou escolas que eram próximas ali, até escola privada, escola pública, mas com uma pretensão muito pequena, mas aquilo gerou um alvoroço tão grande, assim, dos professores começarem a ligar, das universidades, das escolas quererem visitar, que a gente se deu conta daí, assim, do quanto isso era poderoso, assim, né, de quantas pessoas queriam isso e o quanto a gente poderia fazer com isso, né. E aí, então, acho que o Bonato já entrou quando a gente estava andando já com esse projeto, assim, um pouquinho a coisa maior, mas ainda lá dentro do laboratório, e aí a gente teve a ideia, então, de sair dali de dentro do laboratório e ir para uma área especial, né, que então a gente saiu de uma área pequenininha lá, e foi para uma área de 600 metros quadrados, assim, né, então a gente tinha lá 5 bolsistas e fomos lá para 10 bolsistas, 90 guias para trabalhar, né, e aí a gente saiu lá desse valor e chegou a receber 9.000 pessoas, né, em 10 dias de exposição.
Então, mas aí já com foco, porque a gente se deu conta disso, do que a gente pode oferecer, né, assim, e treinar os alunos e sensibilizar eles para isso, assim. Então, hoje eu tenho uma ideia, assim, sobre o museu, ou sobre o que a gente pode fazer com a anatomia muito diferente, assim, e quando a gente faz o curso de treinamento para os guias, né, que são alunos voluntários da própria universidade, que já fizeram a disciplina de anatomia, a gente não fala nada de anatomia, a gente fala de outras coisas, assim, e uma das coisas que eu converso com os alunos é isso, porque a gente oferece isso para escolas, para crianças e para adolescentes que nunca visitaram uma exposição, nunca viram arte, nunca viram esses materiais todos, nunca entraram numa universidade, né? Daí eles vão dentro da universidade lá, aí sabem que aquilo lá tudo é de graça, que tudo é público, e aí eles veem alunos que são estudantes da mesma idade deles, assim, um pouquinho mais velhos, mas que são pessoas como eles, assim, né? De classe média baixa também, alguns, classe média alta, assim, do mesmo nível socioeconômico muitas vezes, e aí eles começam a se identificar com esses alunos, né, e ter a vontade também de entrar na universidade. Então, hoje, o que me sensibiliza e que me motiva a continuar fazendo o museu é isso, na verdade, né, porque as crianças ficam tão motivadas, os alunos ficam tão motivados que eles ficam perguntando assim pra gente, né, como é que eu entro na universidade, é de graça mesmo, é só Enem, porque nem eles acreditam que eles podem fazer parte disso, né, isso é uma coisa sensacional, daquelas 8.000 pessoas, se 2 resolverem lá entrar na universidade e entrarem por causa disso, nós já ganhamos um ano de exposição, né, desde que era uma pretensão que essa de compartilhar conhecimento, que é muito legal, e os alunos saem de lá das escolas, as professoras super satisfeitas, assim, porque a gente oferece conhecimento mesmo, mas tem uma outra coisa que é uma coisa social mesmo, que a gente consegue fazer e que nem tinha percebido que isso era uma coisa possível, né, e que eu acho que hoje é o foco, assim, né, fazer inclusão, promover inclusão social, né, a gente conseguiu preparar e treinar os guias e receber surdos, né, escolas de surdos, que a gente agenda todo ano. O ano passado a gente começou a trabalhar a inclusão de cegos, né, então tivemos um grupo de cegos que foi visitar, preparamos material, nos preparamos para isso. Então, eu acho que a gente pode fazer chover, assim. O ano passado, com esses cegos, foram uma coisa muito interessante, assim, e eles ficavam assim, mas isso é osso mesmo, real, é de gente mesmo, né, porque isso é uma coisa que jamais eles imaginaram também, né, é ter experimentar esse tipo de oportunidade, assim. Então, eu acho que é um trabalho muito bacana, assim, que a gente pode fazer dentro da universidade, porque ela é pública, né, e porque a gente não precisa de recurso para isso, né, a gente precisa só de vontade, né. Acho que mais ou menos é isso, né, assim, essa é a ideia. Então, eu falo isso quando vocês falaram assim que a liga de vocês pode fazer, que as ligas podem fazer. Eu gosto de contar a história porque a gente tem que começar pequeno, a gente não tem que ter grandes pretensões, né? E as coisas, elas vão acontecendo e as pessoas se interessam e a gente pode fazer uma coisa muito grande depois. Só que a gente não tem que começar grande, a gente começa pequenininho lá, com pequenas pretensões, né? Para fazer. E mesmo as pequenas já são trabalhos que já dão resultados que são muito bacanas. Assim. Uhum. Sim. Tu comentaste, inclusive, na tua resposta agora, que muitas crianças, muitos jovens que vão lá visitar o museu, talvez nunca tenham tido a oportunidade de entrar no museu, nunca tenham visto uma obra de arte. E eu lembrei que lá no museu da UFSPA, inclusive, tem obras de arte, né? Tem os quadros, né? Que são muitos do período renascentista, mas de uma forma geral, vários quadros que estão relacionados também com artes do corpo humano, vou resumir assim, né? E que também há essa oportunidade, né, para eles apreciarem, né? Eu acho assim, a ideia, quando a gente foi escolhendo aqueles quadros e tudo, é a ideia de que a gente pode contar a história da anatomia através da arte, né? Porque toda a anatomia, ela foi contada, assim, ela foi desenhada, ela foi pintada, né? Então tem muita coisa muito interessante. Então, claro que no Renascimento isso tudo foi muito bacana, assim, foi porque Da Vinci e Michelangelo dissecavam, que isso tomou uma importância, né, maior, né? Mas tem obras que são lindas e que são antigas, assim, e que já tentavam, né, assim, descobrir anatomia e mostrar, né, assim, o interesse pelo conhecimento, né? Então, eu acho que a gente acabou, assim, fazendo uma coletânea, assim, desde das leituras mais antigas disso até as coisas mais modernas, assim. Mas, claro, são pôsteres, né, que a gente fez pôsteres enormes
enormes e quadros lindos que se Mas são transformaram lindos, lá. exato, são lindos. Então, são obras lindíssimas, né? E que os alunos, porque a gente sempre quando fala para os guias, que são os alunos da universidade, olha, tem que falar dos quadros. Ah, mas essa parte é muito chata, professora. Diz, porque vocês não estão interessados, vocês já foram no Louvre, entendeu? Já viram em outro lugar. As pessoas nunca viram, eles entram lá e a gente conta a história daqueles quadros para eles entenderem que não é bonito e feio, né? Que os quadros têm uma história para contar e eles ficam fascinados porque nunca olharam a arte por esse aspecto, né? Porque sempre quando a gente olha para uma obra, a gente pensa, ou ela é bonita ou ela é feia, né? Ah, isso eu não gosto, isso é feio. Quando tu olha para um quadro desse que te contam uma história, olha, isso aqui era uma aula de anatomia, lá da antiguidade, e aquilo ali era um ladrão, cortaram a mão dele por causa disso, daí a pintura... Então, quando tu conta isso, mas como? Ninguém imaginou que um quadro podia contar uma história, né? Então, eu acho que isso é uma leitura diferente, né? Então, digo, essa é a oportunidade que a gente tem de oferecer uma coisa diferente, né? Então, a gente fala da anatomia, fala da arte, né? Mas contando a história da anatomia, assim, né? Até as leituras mais modernas, né, disso, como a gente tem aquele quadro lá da Vênus Envy, né, que é a inveja de Vênus lá, que é uma releitura, assim, totalmente diferente do corpo humano, do corpo da mulher, né, assim, é uma coisa, eu acho que dá pra gente falar de muita coisa, né, assim, de compartilhar muita coisa, né, eu acho que essa é a ideia, né. Mas eu acho interessante, sempre quando falo disso, assim, de que como a gente tinha pretensão pequenininha lá, né, no início, como a gente não se deu conta do potencial que isso tudo tinha, né, e hoje eu fico sensibilizada com o que isso pode produzir, que não é eu, não é tudo, entende? A anatomia, é a coisa, o que tu pode oferecer através disso, né, isso é uma coisa impressionante, né, o valor que isso tem, né. É como tu disseste, a anatomia, aquela coisa que muitos dizem que não tem muita função, não serve muito, não tem muito o que fazer com ela. Pois é. E eu lembro que Exatamente. no ano passado, o Museu de Anatomia, inclusive, que teve, como tu comentaste também, né, não sei se eu posso chamar exposição, né, mas a visitação, então, dos cegos, teve também a informação, a narrativa dos quadros, né, de como é que eram os quadros para os cegos também. Audiodescrição se chama Audiodescrição. isso. Audiodescrição. Eu tenho uma conhecida, uma amiga que trabalha na Federal da Bahia, que trabalha com audiodescrição. Então, ela que me apresentou isso, que me falou disso, e de que a audiodescrição não é tu dizer assim, esse quadro é quadrado, tem uma pintura que é uma cesta no meio. É tu dizer que esse quadro, ele expressa cores, entende? É tu interpretar o que tu tá vendo e passar isso de forma que a pessoa possa fazer uma leitura disso, né? E isso é uma coisa muito interessante, a audiodescrição é uma coisa muito bacana, assim, que tu consegue... É como a gente, quando lê um livro e cria a imagem na cabeça, né? Então, a leitura, ela vai contando como é para te poder criar a imagem. Então, não é tu descrever a coisa exatamente como ela é. Tem que ter um toque, né, da sensibilidade, né, nisso. Isso é uma coisa muito bacana, assim. Então, acho que isso aí é uma coisa que a nossa colega lá, Ana Paula, está trabalhando, né, e que a gente quer, assim, transformar isso numa coisa um pouco maior, assim, da gente poder trabalhar melhor, né, essas coisas, né. Tem muita coisa, né, para fazer nesse sentido. Tu falaste da leitura do livro, e é justamente por isso que quando a gente vê um filme, né, que é aquele filme do livro, como estamos aqui sendo alertados do nosso tempo, o filme é ruim, né? O filme é ruim, o filme não tem graça, porque a gente construiu Pô, aquele ali não é o cara que eu tinha, não é o portão que eu vi, não é a selva que eu vi, não é, né? Não é. Então o filme é ruim. Exatamente, exatamente. Andréia, a gente tem que ter a oportunidade de criar. Como eu te disse lá no início, o nosso tempo aqui é muito rápido e o Zoom aqui já me avisou que está terminando. Eu queria, assim, para a gente encerrar, que tu contasse um pouquinho de onde vem, né, e como é que isso surgiu também. Tu até já chegaste a comentar um pouquinho a respeito, mas da onde vem o cadáver, o material que depois vai ser disponibilizado lá no museu, né? Como é que a gente recebe? Isso é uma coisa legal da gente falar, assim, porque, na verdade, a gente só tem o museu porque a gente criou o programa de doação de corpos, né, para o ensino, pesquisa e anatomia. Só porque a gente tem isso que a gente conseguiu obter
vários cadáveres, né, vários corpos, a gente conseguiu ter, e com isso a gente conseguiu fazer curso, fazer oficina de dissecação, e com isso produzir material de qualidade, e a partir daí, então, a gente ter material para essa exposição, né. Então, eu acho que o que move tudo, todos os nossos projetos, os nossos trabalhos, é o programa de doação, né. A gente pode oferecer para os alunos material de qualidade, para as aulas, para todos os cursos, e além disso, a gente poder oferecer isso, disponibilizar isso para a população, né? Então a gente agradece as doações de corpos que a gente recebe na forma de ensino e arte, né? Desse compartilhamento com a população, com a comunidade, através de arte, né? Do Museu de Anatomia e do que a gente consegue compartilhar de conhecimento. Eu acho que o programa de doação é o que move, né? É o que movimenta tudo, né? E hoje a gente só trabalha na universidade com corpos que são doados em vida, né, com pessoas cadastradas no nosso programa. Não recebemos há mais de 10 anos, 12 anos, eu acho, não recebemos nenhum corpo não reclamado, né, só corpos doados. E é impressionante como tem gente que quer se doar, né? Temos quase 900, ou mais de 900, em torno de 900 pessoas, né, no último levantamento que a gente fez, o nosso programa, cadastrados no programa de doação, né, que é um número bem razoável aí para esses 10 anos, 11 anos de programa, né, que a gente tem. Meninas, alguma pergunta para a professora? Não. Não? Professor André Oxley, quero demais te agradecer pela nossa... Deixa eu ajeitar aqui. Quero demais te agradecer pela nossa conversa. O tempo já está nos convidando para encerrar. E eu quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo que essa é a professora André Oxley da Rocha, professora de Anatomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da nossa vizinha aqui também, da Universidade Fevale. Da Universidade Fevale tivemos já uma entrevista com o professor Didi, né, com o professor Marcelo Marques Soares, que também trabalha lá na Universidade Fevale. Então, aqui não falamos de universidades concorrentes, mas sim de amigos, né? Somos todos da anatomia, fomos todos picados pelo mesmo bichinho, né? E todos nos ajudamos aqui na anatomia. Professor Andréia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação, muitíssimo obrigado pela tua narrativa, foi maravilhoso tê-la conosco. Tu tá muda, Andréia, só um pouquinho. Andréia. Aí, agora sim. Tá, eu que agradeço a oportunidade, acho que foi um momento muito interessante, assim, uma conversa informal que a gente tem geralmente entre amigos, assim, né? Então, foi um bate-papo muito gostoso, assim, muito bom. E até porque eu e o Bonato, embora sejamos colegas de faculdade, desde o início da pandemia não nos falamos, né, Bonato? Não nos encontramos pessoalmente, então estamos aqui também, matando a saudade, né? É verdade, por incrível que pareça. Bom, pessoal, esse foi mais um Anatomista Entrevista. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o joinha ali, clica no like, avisa para os colegas. Se não gostou, escreve para nós, diz ali o que não estava bom. E, como sempre dizemos, se tu tem um professor de anatomia que tu gostaria que fosse entrevistado pela Liga, manda para nós, dá o nome dele, nós entramos em contato e quem sabe até vamos te convidar para participar também da entrevista. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, beijo nas crianças e até o próximo Anatomista Entrevista. Tchau. Tchau. Tchau.